Tem muita gente com potencial grande, não entregando o que pode entregar, porque vive treinando só pesado. A gente treinar o que seu corpo pede. Que, às vezes, o atleta é meio teimoso e ele não entende que ele precisa recuperar o corpo dele, né? E ele fica treinando pesado. E, às vezes, o treinador mesmo tem essa metodologia, né? Que acho que tem que treinar pesado sempre. Mas a ciência aplicada e individualizada, cara, gera muita coisa, dá resultado muito bacana, né? E eu tava vendo num outro esporte que eu poderia ter ali uma certa habilidade, de que eu conseguia fazer coisas diferentes e coisas novas e que eu poderia especialmente acreditar em mim, né? Que o meu esforço, a minha dedicação poderia me entregar coisas novas e coisas boas. Então, acho que o ciclismo me trouxe muito isso. Este é o Na Roda do Estema, um podcast sobre bike, estilo de vida, performance e histórias que inspiram. Aqui, a gente compartilha as trajetórias de quem vive e tem paixão por pedalar. Pessoas que transformam o esporte em propósito e inspiração. Gravado no estúdio Estema, onde o esporte e as boas conversas se encontram. Esse episódio do Na Roda do Estema está sendo gravado diretamente dos estúdios Estema, que contam com as soluções da Kingston, nossa patrocinadora oficial de armazenamento. Aqui no estúdio, a gente utiliza o SSD externo de 2 TB da Kingston, que garante velocidade, segurança e confiabilidade para armazenar todo o nosso conteúdo. Se você quiser conhecer os produtos da Kingston, é só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês e usar o cupom ESTEMA10, que você tem 10% de desconto nos produtos Kingston no site da Terabyte Shop. Existe uma diferença enorme entre treinar e treinar com ciência. No esporte de endurance não basta esforço, não basta volume, não basta querer. Existe fisiologia, estratégia, método. E hoje eu vou conversar com alguém que vive exatamente nesse ponto de intersecção entre a ciência e a prática. Fisiologista do esporte, pós-doutor pela USP, head da Universidade do Endurance e alguém que trabalha diretamente com atletas de elite no ciclismo, triatlon e na corrida. Gerson Leite, muito bem-vindo. Obrigado, Gi, pelo convite. Sempre bom estar com você. Sempre bom estar aqui no Estema. Uma turma boa. Já é velho de a casa, né? Já fiquei sabendo que você já gravou com os meninos, o Fábio e o Thiago, com a Thiago são Bruna. parceiros, a Bruna é parceira antiga, então estamos em casa. Muito bom. Mas antes da gente entrar no tema do seu trabalho, eu quero saber como você começou a pedalar. Porque você pedala, além de ser fisiologista, de trabalhar com ciclistas, triatletas, você pedala. Sim, como a bike entrou na sua vida? A bike entrou na infância, né, como brincadeira ali. Então, lá com 4, 5 anos, eu ficava empinando a bike lá em São José dos Campos. Eu sou de São sério? José. Você dá um grau? Eu dava, né? Hoje não dou mais nada, né? Eu invejo quem consegue dar grau. Mas eu fazia grau com 5 anos, né? É diferente. E mais ou menos, eu sempre me deslocava assim, perto de casa de bike. Eu jogava futebol na época, ia pro treino de bike, voltava. Até que meus primos, né, o Kleber e o William, eles moravam na praia, no litoral, e passaram a morar em São José dos Campos. E eles estavam pedalando com ciclistas lá no litoral. E quando eles vieram para São José, eles passaram também a pedalar na estrada. E a gente tinha uma tia. Essa tia tem um sítio que fica mais ou menos uns 35 quilômetros de São José. Então a gente pegava ali Tamoios e Carvalho Pinto. Então eu comecei para a estrada ali com 16 anos, né? Com eles. Pra gente ir pro sítio e voltar do sítio. Com que bike? Com bike, mountain bike, né? Porque a gente pegava uma parte de terra lá, né? Tá. Então, era uma época que a Carvalho Pinto só tinha uma pista, não tinha 2 pistas ainda ali, chegando na Tamoios, né? Aquele posto de gasolina que fica ali em cima não existia ainda. E aí eles pararam de pedalar na estrada e eu me apaixonei. Então, eu acabei conseguindo comprar uma Caloi 12 na época, então isso eu tinha 16 anos de idade, e comecei para a estrada sozinho. Porque aí comecei a querer participar de prova de ciclismo e prova de triatlon na época. Então eu cheguei a rodar sozinho 70 quilômetros ali na estrada, entre Tamoios, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, né? E até lá Santa Branca, entrada de Santa Branca, quase nos túneis que tem ali Muito na Carvalho Pinto, ali. voltava, tudo sozinho, sem capacete, com uma garrafinha de água Raiz só. total. Raiz total, né?
uma garrafinha de água, 2 garrafinhas de água na bicicleta. Isso quando tinha água, né? E às vezes com uma câmera ali na Reserva. reserva, né? Lembra da bomba Zefal, né? No Sim. quadro. Bomba Zefal no quadro. No quadro. Firma pé e vambora. Nossa. Óculos de proteção, né? Não era óculos de ciclismo, era óculos de segurança. Sim. Ia pra Daqueles de estrada. obra, né? que eles diziam. Exatamente. E ia embora. E nisso eu fui me apaixonando cada vez mais pelo ciclismo, né? E acho que muitas coisas mudaram na minha vida nesse momento, porque o ciclismo é muito louco, porque você acha que você não consegue algumas coisas e a bike mostra que você consegue. Quando eu vejo você falar, Gi, que o ciclismo empodera, eu lembro lá atrás, nesse momento da minha vida, que eu chegava ali na rodovia dos Tamoios, lá tem muita subida, né? Uhum. E eu tava cansado, assim, via aquelas subidas gigantescas, falava, putz, não vou subir isso aqui agora nem por nada, né? E aí colocava ali na vovozinha e ia devagarzinho, na hora que eu via, eu falava, nossa, subi. E aí você vai ganhando confiança, né? Em você, no que você pode fazer. Então acho que o ciclismo veio também no momento de vida, assim, final ali da adolescência, para me dar mais confiança. Que eu tava eu tava parando de jogar futebol, porque não tava encaixando ali, mesmo sendo um bom jogador, não tava encaixando, né, para deslanchar. E eu tava vendo num outro esporte que eu poderia ter ali uma certa habilidade, não muita, né? Mas uma certa habilidade que eu conseguia fazer coisas diferentes e Que coisas legal. novas e que eu poderia, especialmente, acreditar em mim, né? Legal. Que o meu esforço, a minha dedicação poderia me entregar coisas novas e coisas boas. Então, acho que o ciclismo me trouxe muito isso. Que legal. E foi por isso que você decidiu trabalhar com esporte? E aí eu fui fazer educação física para trabalhar. E aí eu estava dividido bem no começo, né? Trabalhava com futebol ou com triatlo na época, ou com ciclismo, ou com corrida, né? Que eu também cheguei a participar de equipe de atletismo como velocista. E na faculdade eu fiquei estudando futebol, fiquei estudando ciclismo e triatlo e corrida. Cheguei até a trabalhar em time de futebol por Que alguns legal. anos. O meu artigo, eu tenho, né, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, publiquei muitos artigos. E o meu artigo mais citado, ele é um artigo sobre futebol, sobre carga de treino no futebol, nos esportes coletivos. E cheguei a trabalhar com futebol, basquete, vôlei, handebol, né, com muitas modalidades coletivas. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei o esporte individual. Então, fiz o meu TCC com ciclistas lá na época. Sobre o quê? Sobre, para variar, né? Sobre teste de VO2, de lactato, Por que será? É o que ele trabalha hoje. teste de campo, de ciclismo. Então, isso foi 2003, 2004. Já 2003 eu fiz meu primeiro teste de VO2, né? Que foi na corrida, foi com o triatleta que eu treinava, com o Vitor Carrara. E já em 2004 eu fiz o meu TCC com toda a equipe de ciclismo de Presidente Prudente. Depois, em 2006, já fazendo mestrado, eu fui avaliar toda a equipe de Iracemápolis, lá com o Bucão. Que Foi bem legal. bacana. E é uma coisa muito bacana, assim, que eu lembro na época que eu conversando com o Buc lá, eu falei, Buc, quem que aqui que pode ser virar um fera aí? Ele falou, cara, tem um menino aqui que chegou de Aracaju, que eu tô postando nesse cara aí, né? Eu falei, quem que é? O tal do Gideone Monteiro. Olha o Gideone aparecendo. E depois de anos, né, fazendo uma mentoria ali com o Gideone, ele veio fazer uma mentoria comigo, né, com essa questão da fisiologia, que ele é um cara muito estudioso, né, gosto muito do Gideone. E ele falou, pô, eu treinei em Iracemápolis e tal. Eu falei, eu avaliei esses caras em Iracemápolis em 2005, 2006. Eu falei, eu tava lá. Aí eu fui buscar meus arquivos, tava lá Gideone, né. Mas voltando para sua pergunta, E aí desculpa. o Gideone, para quem não sabe, Conta ele aqui. foi o nosso maior ciclista de pista do Brasil. Inclusive, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Fera, espetáculo. Aqui no Rio. Aqui Isso. não, no Rio. Né? No Rio, né? E um cara extremamente estudioso, dedicado, né? Gosto muito dele. E aí na faculdade eu fiquei nessa coisa de futebol, esportes coletivos, esportes individuais. O esporte coletivo ele tem uma coisa que para mim foi difícil como atleta, que era
eu me desenvolver e eu conquistar mais não depende de mim, do meu esforço. Eu posso me esforçar o máximo que eu quiser, que se alguém não falar assim, não, esse cara vai, eu não vou. E o esporte individual é diferente, porque se você se esforçar ao extremo, se dedicar muito, as coisas começam a acontecer. E o ciclismo me mostrou muito isso, né? Quando eu saía para a estrada sozinho, eu fui percebendo que, nossa, eu estou melhorando muito, porque eu estou me esforçando, eu estou me dedicando. Então, eu passei a optar pelo esporte individual e tocar minha carreira no esporte individual por conta dessa coisa, de se eu trabalhar com a Gisele, eu fui esforçado, a Gisele foi esforçado, as coisas vão O acontecer. resultado vai acontecer. O resultado vai aparecer. Diferente de um esporte coletivo, que às vezes o futebol depende de 11 pessoas, mais um treinador, mais um preparador físico, mais um olheiro, um empresário, um patrocinador, uma arbitragem. Então, assim, é muita coisa envolvida e eu vivi isso de dentro em times de futebol e eu quis não permanecer nisso, né? Entendi. E eu quis permanecer no esporte individual, onde o esforço individual ele entrega resultado, entrega muita coisa boa. Mesmo o ciclismo, que é um esporte individual de equipe, Mesmo, né? exato. Ele não é coletivo, mas ele é de equipe, Sim, né? sim. Então, assim, o atleta dedicado ele vai se destacar. Cada um tem um papel ali, dentro do seu papel se destacar, né? Exato, exato. Então, assim, quem é que puxa o Pogacar hoje? Pô, tem os melhores ali puxando ele, não é qualquer um. Não é qualquer um que aguenta, né? Exato. Então, assim, a gente precisa dos melhores para puxar esse cara. E quem que é o melhor gregário ali? Porra, é esse cara. Então, vamos trazer ele aqui, pagar ele de forma que ele merece. Então, assim, o esporte individual mostra que o esforço entrega. Legal. Né? Isso é uma coisa bacana. E foi esse o caminho que eu decidi seguir, né? E hoje você, para quem não conhece o Gerson, ele trabalha num laboratório, você tem um laboratório seu, né? Sim, sim. Você atende e você faz os testes clínicos, vamos dizer assim, de VO2, de lactato, e aí você tem uma cardiologista que é a Ju, que te acompanha também para ver a questão cardiológica do atleta. Sim. E aí a gente já entra numa questão, né? Porque as pessoas acham que fazer esse tipo de teste é só para profissional, não é isso? Por muitos anos, e eu confesso que até eu mesmo, né? Por muitos anos eu só queria trabalhar com atleta de elite, com atleta profissional. E com o passar do tempo, eu fui entendendo, primeiro, que o nosso conhecimento... Então, eu fiquei na universidade de 2001 a 2019, né? Então, são 18 anos na universidade, estudando, formando pessoas, produzindo pesquisa. E eu achava que aquele conhecimento ali de altíssimo nível, ele tinha que ser entregue apenas para o atleta de elite. Por muito tempo eu achei isso, né? De forma errada. Até eu entender que as pessoas comuns também mereciam receber esse tipo de conhecimento, né? E que a gente podia abrir isso, né? Foi que em 2014 eu resolvi abrir um laboratório de fisiologia do esporte independente, sem universidade, sem time, sem clínica, que foi a Trifosfato, que na época eu abri junto com um amigão meu, que é o Cadu Polazzo, que é técnico de seleção brasileira de ciclismo, foi para 4 Olimpíadas e é um mega no fisiologista também. Então a gente tinha essa parceria ali dentro do laboratório. E esse laboratório eu toco até hoje. Hoje a gente está dentro da InSport, né, que é uma clínica aqui em São Paulo, mas a Trifosfato ela ainda existe, né, ela continua sendo o seu laboratório. E hoje a gente atende mais atletas amadores do que atletas de elite. Mas porque a gente hoje entende que o conhecimento ele é para todos, né? Então, o que a gente tinha antes só na universidade, só para pesquisa, só para alguns atletas de alta performance, hoje a gente consegue disseminar isso para todo mundo, né? E então a gente consegue atender várias pessoas. Vários objetivos. Vários objetivos. Então, eu quero organizar melhor aqui minha perda de peso dentro do meu esporte, do ciclismo, da corrida, do triatlo. Vamos lá, a gente vai ajudar com isso. Eu quero melhorar minha performance, eu quero mais detalhes aqui para eu pedalar de uma forma melhor. Vamos lá.
Eu só quero organizar aqui porque eu tenho pouco tempo. E eu preciso ter o melhor treino possível para o tempo que eu tenho. Vamos lá. Então, a gente consegue, né, usar a ciência do esporte para ajustar o dia a dia dessa pessoa que quer uma individualidade ainda maior. Né? Então, isso é bacana. Legal. Agora, o que mais te incomoda hoje na forma como as pessoas treinam? Aqui no Brasil, o que me incomoda, que é o perfil que eu conheço, né? É as pessoas sempre acharem que tem que treinar forte, né? Sempre em Z5. Então, todo treino é uma corrida. Todo treino é uma competição, né? Então, é uma cultura nossa, que é uma cultura positiva. Por exemplo, a gente tem pelotões de treino. É uma cultura positiva, porque um puxa o outro, a gente tem as amizades, a gente tem a questão social, a comunidade. Isso é muito grandioso. Só que quem comanda essas comunidades, esses pelotões, também precisa organizar de uma forma que um dia vai ser leve e um dia vai ser duro, né? Não pode ser todo dia duro. Porque o que acontece a gente fica com o corpo sempre em alerta. Quando você só treina pesado, esse corpo nunca recupera de forma adequada, esse corpo nunca se adapta de forma adequada. Então, a gente sempre está jogando metabólitos de estresse dentro desse corpo, estresse extremo, né? O cara tá ali zona Z3, Z4, Z5, Z3, Z4, Z5, Z3, Z4, Z5, Z3, Z4, Z5. Cara, os grandes não treinam assim, porque os pequenos querem treinar assim, né? Quando a gente olha os grandes estudos com os atletas de Pro Tour, por exemplo, como o atleta de Pro Tour treina, né? Tem um estudo interessantíssimo sobre isso, que pegou o top 5 do Tour de France, pegou ali um período dos caras e foi destrinchar isso. Porra, 70% a 90% é Z1, Z2. 70% a 90% Z1, Z2. É muito tempo, né? Só que o atleta brasileiro, tanto amador e alguns atletas até de elite, eles acham que o tempo todo tem que estar ali afogado, né? Em Z3, Z4, Z5, Z3, Z4, Z5. E aí na hora que, numa prova onde ele precisa recuperar, né? Uma prova que tem muitas fugas, né? E você tem que conseguir fazer a fuga, tem que, né, minimizar essa fuga, mas você tem que recuperar rápido. Na hora que você vai para recuperar, você não tem condição de recuperar. Não consegue. E aí você fica para trás, né? Aí do meio para a prova, do meio para o final, da parte finalzinha ali, onde você tem que ter aquele gás final, você não consegue recuperar. Então, tem muita gente com potencial grande, não entregando o que pode entregar, porque vive treinando só pesado, né? Muito bom. E E aí você acha que nesse caso é a teimosia do atleta ou ele é mal direcionado muitas vezes? Eu acho que temos alguns casos que o atleta é muito teimoso, né? Eu também trabalho com atletas, eu não tenho assessoria esportiva, mas eu treino ali, para manter minha cabeça rodando, eu tenho 10 atletas, né? Que eu treino ali. E, inclusive, né? Vamos lembrar uma coisa aqui importante. Fui treinador vice-campeão brasileiro de contrarrelógio na elite, né? Olha só, quem? Em 2023. O Diego? Não. Quem que foi? Com a Mari Andrade. Com a Mari! Mari precisa vir aqui. A Mari precisa vir aqui. Mari, né? Eu vou convidar. Na época eu treinava a Mari é triatleta de elite, mas 2023 inteiro a gente trabalhou junto. E a gente foi pro Campeonato Brasileiro de Ciclismo. É verdade, eu tava lá. Você tava lá, né? Foi Londrina, né? Foi Londrina. Cascavel. Foi Cascavel. Cascavel, é. E nós competimos ali no contrarrelógio e na estrada. No contrarrelógio, a Mari só perdeu ali por 15 segundos para Ana Polegar. Para Polegatti, E que, assim, a Ana trocentas vezes campeã brasileira de contrarrelógio e tal. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que até a Tota estava nessa prova. No contrarrelógio, tava, mas ela foi campeã sub-23, que na época ela era sub-23, né? Ela não era elite. Mas acho que a Mari fez o segundo tempo geral melhor, né? Acho que foi. Foi o segundo melhor tempo geral. Então, assim, Chico na frente da Tota, né? Que e muito perto da Polegar. E a Mari sendo uma triatleta, né? É um resultado muito positivo,
né? E a Mari me ligou, ela falava assim... e aí é uma coisa da ciência aplicada, né? Eu fazia muitos testes na Mari, né? VO2, lactato, a gente fez teste genético, o que eu faço teste genético. Inclusive, precisamos fazer o seu, né? A gente ajustar algumas coisas aí com o Dantas. E a Mari me ligou e falou assim, cara, eu não fiz um tiro em Z5, como é que eu fui vice-campeã brasileira na Elite contra relógio? Eu falei, a gente treinou o que o seu corpo pede, né? Que é a coisa mais assim, que ela ficava abismada. Mas a ciência aplicada e individualizada, cara, gera muita coisa, dá resultado muito bacana, né? E na prova de estrada, eu vou contar a nossa estratégia, que não aconteceu, por coisas do destino, Nossa, né? mas aquela prova foi caótica, né? Então, né? Primeiro que eu não queria que a Mari corresse a prova de estrada, porque a gente tinha o Ironman do Havaí. Mas, como ela tinha acabado de ser vice-campeã brasileira no contrarrelógio, como é que ela não ia largar na equipe dela na estrada? Não tinha como, né? E a nossa estratégia era uma prova de, acho que 100K, né? Era uma prova de 100K. E eu falei, Mari, você vai rodar ali na frente, quietinha, todo mundo esquece você. Quando der 20 km para a chegada, você sai em fuga. Então, a nossa estratégia era essa, era sair em fuga com 20 km para a chegada. Porque algumas pessoas não iam tocar, 20 km, dane-se, né? Algumas pessoas iam ir, não sei quem que ia aguentar ou não, só que ela estava treinada para tolerar 20 km, né? Porque fugaz. Uma contra-relogista, faz Ironman, né, e tudo mais. E aí, quando faltava 25 km... Teve aquela confusão. Teve as quedas, as ambulâncias, né, tiveram que parar a prova e a gente perdeu toda a nossa estratégia. Né? Eu fiquei com ela nessa fuga intermediária. Foi ali que a gente fez amizade, porque a gente começou a revezar, querendo buscar, mas não tinha como. E aí, nossa estratégia não aconteceu, né? Mas... Enfim, destino, coisas da prova, né? Da prova, coisas que a gente não controla, né? Mas eu ainda entendo, né? Voltando para a sua pergunta, eu fico saindo da sua pergunta, me desculpa, que às vezes o atleta é meio teimoso e ele não entende que ele precisa recuperar o corpo dele, né? E ele fica treinando pesado. E às vezes o treinador mesmo tem essa metodologia, né? Que acho que tem que treinar pesado sempre. O que não é o que os grandes estudos dizem. Os grandes estudos sobre os grandes atletas. Né? Não é grandes estudos. Que grande estudo? É grande estudo sobre os atletas Pro Tour. Sim. Assim, que é a referência que é a a gente nossa tem. referência. Né? Então, assim, se a gente pegar... quem são os cientistas? São os caras do norte da Europa. Noruegueses que estão acabando com tudo. Né? São os europeus, os caras da Espanha, os caras da Itália, os caras lá da Noruega, da Dinamarca, que são os caras que estão fazendo acontecer há décadas, né? E que estão estudando os ciclistas Pro Tour há décadas, né? Não é um estudo de hoje, de ontem. Cara, a gente tem estudo Pro Tour desde a década de 80. E como, né, sempre gostei de estudar os estudos clássicos, especialmente na faculdade, como eu fiz meu TCC com ciclismo, eu fui estudar as coisas da década de 80. Eu imprimi, tirava xerox, né, das revistas. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, mas muita coisa que a gente usa hoje foi feita na década de 90 e na década de 80. Por exemplo, FTP de 1 hora. Por que tem teste de FTP de 1 hora? Porque lá na década de 90, quando os caras foram estudar os ciclistas Pro Tour, em um desses estudos, os caras fizeram lá o limiar, né, 2, os caras que tem uma associação muito grande com o FTP, e na média, tinha cara que ficou 1h15 no FTP, e tinha cara que ficou em 40 minutos, os caras do Pro Tour. E na média dos caras do Pro Tour, foi 1 hora. Entendi. Então faz um tiro de 1 hora que dá certo, mas dá certo para quem? Para aqueles caras. Pra gente não dá, não. Pra gente não dá. Se você pega uma atleta da sua equipe e manda ela ficar 1 hora no máximo que ela pode, não vai ser o FTP dela. Você sabe disso. Sim, eu sei. Então, assim, e óbvio, na década de 90, droga até, né, na tampa, com o antidoping da Capengano. Então, assim, tem muita coisa que foi lá de trás, que a gente usa até hoje,
porque a gente precisa entender de onde vem, né? E por isso que estudar os estudos, ler os estudos clássicos é muito importante. Eu Sim. gosto muito disso. E né? você tem ainda um grupo de estudos, né, que você lidera. Tem. E tem vários treinadores, e lá vocês discutem várias questões, como essa, por exemplo, né? Isso é muito legal, porque... Dentro dessas coisas que eu venho fazendo há alguns anos, eu entendi que eu precisava criar um hub grande, né? E aí foi criada a Universidade do Endurance. E essa Universidade do Endurance, ela tem um braço educacional. E nesse braço educacional, a gente tem esse grupo de estudo semanal, que é um grupo de estudo ele é muito, muito legal, porque ele é um grupo de estudos multidisciplinar. Lá tem um monte de treinador. Eu sei, a Vivi tá lá. A Vivi nossa tá lá. treinadora. A Vivi tá lá. Lá tem um monte de médico do esporte, lá tem um monte de nutricionista, lá tem fisioterapeuta, lá tem psicólogo, lá tem um outro atleta assim que quer, né, aqueles curiosos assim, quer ouvir o que a gente está falando ali. Então, quando vem perguntas, em cada pergunta lá, e aí começa A discussão. A discussão é muito rica. Que legal. É muito rica. Porque é uma discussão interdisciplinar, né? Então a gente consegue integrar muitas áreas. E agrega e gera conhecimento para todo mundo, né? Experiência de situações que acontecem, né? E é muito legal porque de vez em quando alguém do grupo fala assim, olha meu atleta aqui, olha o resultado que a gente teve, baseado naquelas discussões que a gente teve em tal reunião, tal, puta, que bom que tá aqui no grupo, tal. Então, a gente tem tido reuniões muito bacanas, eu lidero a maior parte das discussões, mas eu também convido algumas pessoas para participar, porque tem muitas áreas que eu não domino, né? Com certeza. Então, eu chamo os nutricionistas, eu chamo os médicos, Legal. eu chamo outros fisiologistas, eu chamo os fisioterapeutas. Por exemplo, o Fábio aqui do Estema, ele já foi dar uma aula sobre tênis de placa pra gente. E deu uma baita de uma aula, né? Porque o Fábio é muito bom. O pessoal vê ele aqui no Estema, mas o Fábio é doutor em fisioterapia e um belo de um fisioterapeuta. Legal. Né? E ele deu uma aula fantástica sobre tênis de placa, né? Então, eu convido especialistas de outras áreas para discutir com a gente alguns assuntos. Muito legal, Gerson. Agora, me fala uma coisa sobre o Z2. Porque esse negócio do Z2, todo mundo, vamos fazer treino Z2, vamos fazer Z2. Aí a gente até brinca, Z2 de quem, né? Mas você acha que o Z2, as pessoas sabem exatamente o que é andar em Z2? Ou existe uma confusão? Existe uma confusão gigantesca. Tá? Primeiro. Porque a pessoa acha que é passeio no parque, andar em Z2. E não é, isso é Z1, né? Primeiro ponto. A gente tem aproximadamente umas 20 formas de montar zonas de treinamento. 20 formas, tá bem tranquilo. Então, assim... Super tranquilo formar a zona de treinamento. É uma área nebulosa, né? Porque cada um quer ser dono de uma nomenclatura, né? E aí a gente tem essa coisa de que Z2 é essa? Por exemplo, se eu for nos artigos, se um leigo, isso é muito importante, se um leigo for no artigo, os artigos científicos, eles dividem a questão metabólica de um ser humano em 3 zonas. 1, 2 e 3. 1, abaixo do primeiro limiar. O que é o primeiro limiar? É um ponto de transição onde a gente começa a acumular um pouco mais de lactato do que uma linha de base do exercício muito leve. Então a gente tem o quê? Daqui para trás, um exercício extremamente leve. Certo. Você vai ali pedalar, batendo papo e tudo mais. Essa seria a primeira zona científica falando. A zona 2 científica é desse primeiro limiar até o segundo limiar, que é o FTP. Então já é um exercício moderado com um exercício pesado. E a terceira zona metabólica é acima do FTP até o VO2, que é uma zona muito intensa. E aí, didaticamente, a gente acaba dividindo essas 3 zonas metabólicas, científicas, em mais zonas, até porque o range delas é muito grande. Certo. Né? E não faz sentido um range gigantesco imagina um range de Z2. 70 watts do começo para o final da zona. Não faz sentido nenhum negócio desse. Sim. Né?
Então a gente acaba dividindo isso, tá? Para ficar um escalonamento menor. Menor, né? Mais didático. E isso bater, por exemplo, com a percepção da pessoa. A percepção da pessoa é muito importante. Como ela está percebendo aquilo ali, né? Então, uma Z2, se a gente for pensar aqui em termos didáticos e metabólicos, a gente pode pensar como ponto-chave esse limiar 1. Certo. Só que a gente tem um outro ponto que é um ponto técnico bem difícil. O limiar 1 ele varia muito de uma pessoa para outra. O FTP, e aqui, pessoal, é 40 anos de estudo. Não sou eu que estou só reproduzindo 40 anos de estudo e aqui, sei lá, estamos em 2026, 25 anos de leitura, né, sobre o assunto. O FTP é um ponto mais estável metabolicamente falando. Então, fazer um teste de 20 minutos, tirar 5%, vai acertar mais o FTP das pessoas, apesar que tirar 5% não vale para todo mundo, mas vai acertar mais do que fazer 20 minutos, por exemplo, e tirar 10% para achar o limiar 1 das pessoas. Porque pensar aqui em VO2, algumas pessoas têm um limiar 1 a 55% do VO2, outros a 60%, outros a 65%, outros a 70% do VO2, Ou seja, tem gente que dura mais tempo no limiar 1. Tem gente que essa transição do lactato acontece mais alto e outros mais baixos. Uhum. Por exemplo, aí a gente volta na sua pergunta anterior. Quem roda pouco leve, quem nunca roda leve, normalmente tem esse limiar 1 muito cedo. Muito cedo. Sim, ele já entra no 2 mais rápido. Mais rápido. Então, provavelmente o Z2 que ele está fazendo provavelmente está errado, né? Porque ele está fazendo um Z2 mais forte do que deveria. Né? Porque a curva de lactato dele já muda muito rápido, né? Então, o que a gente faz muitas vezes no lab, que a gente faz VO2 mais lactato, eu faço uma leitura, assim, das coisas que a pessoa acha que eu faço também bruxaria, né? Eu olho pro cara e falo assim, você não gosta de treinar leve, né? Ele fala, como é que você sabe? Sem ele falar nada. Como é que você sabe? Porque o corpo fala, né? Então, a fisiologia da pessoa fala. E aí fala, cara, a sua curva tá assim, assim, assada, a sua curva respiratória tá assim, assim, assada, eu tô vendo aqui essas questões. Então, se você começar a treinar um pouquinho mais leve, vai melhorar isso. Você vai melhorar ainda mais. Se já é bom, você vai melhorar mais, né? Do cara, opa... Então, e algumas pessoas aceitam, topam esse desafio, né? Que é desafiador treinar leve. Porque para muitas pessoas é muito chato. Ai, não acho nada, gente. Eu adoro treinar leve. Eu também gosto. Ultimamente só consigo treinar leve, né? Mas eu também gosto. Mas assim, para algumas pessoas é chato, porque ela tem que sentir a emoção do treino. Ela tem que sentir um gostinho ali, aquela adrenalina. Coisa. Então, algumas estimativas de Z2 podem estar superestimando as Z2 das pessoas. Entendi. Tá? Então, trabalhar por percentuais é a forma que a gente consegue quando a gente trabalha com muita gente. Mas se a gente consegue ter um dado um pouco mais fidedigno, com uma fisiologia mais apurada, com um dado metabólico da pessoa, aí a gente consegue realmente saber, né, preciso que ponto é aquele. Exatamente. Ô Gerson, e FTP ainda é a melhor referência? Porque assim, a galera assim, antes de perguntar seu nome, pergunta seu FTP hoje em dia. E aí tornou uma coisa assim, um número muito importante e as pessoas estão obcecadas por FTP. E não é a única referência que o treinador usa para treinar um atleta ou para melhorar um atleta, mas é a melhor? Primeiro ponto. Melhor para quem? Para que tipo de prova? Para qual objetivo? Né? Que tipo de prova que essa pessoa compete? O cara quer fazer um grão fundo. Dane-se o FTP. Uma prova de 5 horas, sei lá. Dane-se o FTP do cara. Porque ele vai ficar longe do FTP a prova inteira. Né? Não, eu sou um contrarrelogista e eu tenho uma prova de meia hora. Pô, FTP é muito importante. Né? Não, eu faço provas, né, no caso de atleta de elite, assim como você, eu faço prova de pontos por voltas, né? O FTP é importante. Não só ele, mas ele também é muito importante.
Ah, não, vou fazer uma prova que é uma prova na elite, mas, sei lá, é prova de chegada. O FTP é importante, mas vai ter outras coisas que também serão importantes. Então, Sim. depende do contexto, né? Eu estava conversando com um treinador há um tempo atrás, numa mentoria, e ele falando que ele usa muito o WKO, né? Conheço. Que é para quem não conhece, o WKO é um software, né, matemático vinculado ao Training Peaks, e ele faz uma modulação matemática da curva de potência das pessoas. E ele dá uma característica da pessoa a partir da curva de potência dela, sprintista, né, all-rounder, escalador, time trial e tal. Só que o que as pessoas não entendem é que aquela curva de potência é completamente moldável. Moldável com o quê? Com o que você faz, com o que você tipo de treina, treino. né? Com o que você treina. Então, o WKO está dizendo que eu sou sprintista. Cara, se você está treinando sprint, Você vai ficar bom no sprint. então lá seus números de sprints estão muito altos e a sua endurance está baixa. Mas você faz prova de sprint? Não. Então, para que você está fazendo isso? Né? E eu conversando com esse treinador, ele falando assim, pô, mas o meu atleta vai fazer um gran fondo e tudo mais, tal. E eu tô aqui separando uns 2 dias por semana para fazer uns tiros de 15 segundos, 30 segundos, tal. Eu falei, cara, quantas vezes na prova os seus atletas vão fazer isso? Ele olhou assim para mim e falou, nenhuma, né? Nenhuma. Eu falei, então... Talvez na largada. Acho que é a única hora que se ele quiser ficar bem posicionado, Então, ele mas é uma pessoa vai que fazer só uma queria aceleração. terminar a prova. É. Entendeu? Não é uma pessoa que está lá para pódio. É uma pessoa que queria terminar a prova. Um desafio Um ali. desafio, né? Que o maior bolo, né, que a gente trabalha é um desafio ali, né? É a questão pessoal, que é muito legal, assim. E eu falei, e como é que você tá treinando durabilidade do atleta? Menos. Pô, você tá treinando mais sprint do que... Mas não tem que treinar sprint? Eu falei, depende. Você está falando de um atleta amador que quer terminar um gran fondo, que você que a ideia é aumentar a durabilidade dele na zona 2, zona 3, e você está treinando zona 6, 7. Por que você está treinando zona 6, 7? Vamos pensar nesse cara, vamos sair vamos deixar o WKO um pouquinho de lado, mas entender mais essa curva de potência, especialmente a especificidade de prova desse cara. Vamos, certo. Né? Sim. Então, o FTP é uma métrica importantíssima para todo ciclista de longa distância, né? É bom deixar claro isso. Mas ele nem sempre é a métrica principal. Sim. Né? Então vai depender. A gente vai ter o limiar 1, a gente vai ter a durabilidade, que estão falando é coisa recente. É recente, mas a gente já sabe disso há 20 anos. Né? Que o final de prova você tem que aguentar. Exato, senão não adianta nada. Não adianta nada. Aí cientificamente nomearam durabilidade nos últimos 5 anos, Sim. né? Mas a gente já sabe disso há muito tempo. Quanto você deprecia ali, né, no final. Então, estão se estudando mais isso, tá bacana, assim, mas... Legal. Também é importante. Legal. Né? Ô, Gerson, quando você faz os testes lá no laboratório de VO2 e tal, você coloca a galera ali para tentar chegar no limite, né? Eu sei que é difícil porque... dentro de um laboratório, né? Você simular tudo isso deve ser mais difícil. Mas o que vem primeiro que você observa? O limite físico ou mental da pessoa? Ali... Ou até para as pessoas que você treina, né? Tá. Mas o que vem primeiro... Assim, você acha que sempre a pessoa poderia dar um pouquinho mais, só que ela não dá porque o mental dela para antes? Ou existem pessoas que, dane-se meu físico, a minha mente vai me levar até onde eu conseguir. O teste de bike é um teste interessante, porque você consegue até travar, né? E aí, a sua pergunta é ótima, porque algumas pessoas, elas são menos tolerantes psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, ao desconforto gerado à alta intensidade. Então, muitas vezes... As pessoas não querem sofrer. Tem algumas pessoas que não querem sofrer. E não, ou acham que estão superestimando o sofrimento que está acontecendo naquele momento. E é o perfil da pessoa, então a gente também tem que lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com isso. E especialmente a gente precisa aprender a ler isso. Isso que eu ia te perguntar, você consegue perceber quando a pessoa
mentalmente está sofrendo mais que fisicamente? Sim, né? Eu treino um atleta que ele tem feito grandes treinos, só que a percepção de esforço dele é sempre alta. Sempre alta. E metabolicamente falando, ele tá super bem, só que ele, na cabeça dele, ele tá num esforço maior do que ele está, né? Então, entendendo isso, né? Um atleta que vai fazer uma prova muito longa, por exemplo, para esse cara, eu fui aprendendo que eu não posso dar treinos tão intensos para ele, porque senão essa percepção dele vai derrubar ele para os próximos treinos, né? Então, putz, fiz um treino muito pesado ontem, hoje não vai rolar, né? Então, eu estou evitando levar esse cara ao extremo para que amanhã esteja ok, né? E mesmo que não esteja ok, ele vai treinar. Porque ele sabe que já, puta, é um treino leve, eu tenho que treinar. Então, eu tô forjando ele, né? A fazer o que você quer, na verdade. Mas, porque é muito difícil isso, né? E aí, a psicologia do esporte, né? Hoje a gente já tem o Endurance Brain Training, né? Que é o treinamento de endurance mental. Tem saído alguns artigos sobre isso, mostrando, por exemplo, que o treinamento de endurance mental pode ajudar você a tolerar uma carga maior por mais tempo. Isso é fantástico. Legal. Isso é fantástico. Então, eu sou o contrário. A minha cabeça me leva mais que meu corpo, muitas vezes. Mas isso é bom. Né? Isso é bom, porque você está sempre entregando tudo. Você está sempre entregando tudo. E lá no laboratório é bacana porque quem entrega tudo, a pessoa vai até travar. Vai. Não girar mais o pé de vela. Não gira mais. O teste da bike, eu falei, é bacana porque na esteira não dá pra fazer isso, a pessoa cai, né? Tem uns loucos que eu preciso parar a esteira porque eu sei que a pessoa vai até cair. Mas são poucos, que a maioria para antes. Mas na bike, quem tá com um mental muito fortalecido, a pessoa vai até travar, né? E tem pessoas que você percebe que de repente ela fala assim, pô, mas metabolicamente não chegou mais, né? Mas é uma questão da pessoa. Isso é treinável? Agora, voltando para a pergunta, a gente consegue treinar, acostumar com o sofrimento e de falar assim, eu quero, né, que é o que você está falando, né, de treinar a mente para suportar mais o sofrimento. É igual na vida, né? A gente vai ficando calejado, né? Mas existe treino para isso, os psicólogos do esporte são pessoas atualizadas no que está sendo de ciência, estão preparados para isso. Né? Eu vou fazer um link aqui com um recorde da maratona recente, né? Que foi 2 atletas correram sub 2 horas na maratona. Gente, isso gerou uns comentários, porque o que fez o menor tempo não ganhou. Não foi isso? Não. Eu não entendi nada. Ganhou. Três atletas na mesma prova bateram o recorde mundial. Tá. 2 correram abaixo de 2 horas. Sim. E o interessante é que no último quilômetro ali, os 2 estavam juntos. E um foi e o outro ficou. E deu ali uns 14 segundos de diferença um para o outro. A ciência, a fisiologia não explica isso. Por que um chegou 14 segundos à frente do outro? Estudo com genética, com fisiologia, com o que a gente quiser, não explica isso. O que explica isso é a parte mental. É a psicologia do esporte, é a parte mental dos atletas. Tem ali uma dúvida, porque um dos atletas pegou a última hidratação e o outro não. Eu vi isso, que um pegou, outro não. E quem pegou a última hidratação venceu. Mas essa questão da tolerância a esse esforço, correr 21 km por hora por 2 horas é um negócio absurdo. E quem estava ali, né, tolerando mais, né, foi quem venceu, né? Que foi agora aquela disputa que finalmente o Pogacar perdeu, né? Pogacar perdeu? Não, agora essa última prova. Não, na última prova. Uma das clássicas. Isso. A que o Renko ganhou. E ele falou, cara, eu não aguentava mais, né? Então, finalmente, os caras conseguiram levar ele a um esforço
que a cabeça quebrou que ele. quebrou a cabeça dele, né? Quebrou o corpo e a cabeça. E aí no finalzinho ali, tchau, né? Que normalmente nas outras e outras provas, ele sempre fazia o contrário. Ele que detonava ele que o detonava. psicológico da galera. Então isso é bom porque mostra que ele é humano, né? A gente acha que o cara é uma máquina Que que não só é ele ganha, invencível, e só que precisa não de é uma estratégia adequada, melhor, né? adequada. Então, isso é treinável, né? Mas é muito, muito detalhe do detalhe do detalhe. Eu tenho outra pergunta para você. A gente já está há bastante tempo aqui, Vambora. mas tem muita coisa para a gente falar. O que é excesso de métrica e o que é essencial, principalmente para um atleta amador? Porque às vezes a gente tem muita informação, é isso, FTP, é Pmax, né, que é a potência máxima, é o GPS, é o lactato. O que um atleta amador precisa medir mesmo? Tá. O atleta amador, primeiro, ele precisa saber se a saúde dele está em dia. Ah, maravilhoso. Então, a métrica da saúde, de fazer um check-up é importante. Check-up bem feito, melhor dizendo, né? Partindo desse ponto, a gente tem ali, o que eu quero desse ciclismo? Eu quero treinar, quero estar com grupo, quero curtir. Um GPS, seja ele qual for, qual marca for, e uma cinta cardíaca resolve meu problema. Eu vou ter minhas métricas de treino, velocidade, distância, mapa, e vou ter minha frequência cardíaca ali resolvido, né? Eu quero tudo isso que eu acabei de falar e eu quero ter um pouquinho mais de detalhes. Acho que aí vale investir na potência. Sim. Né? Para que a potência? Para a gente ter uma zona de treino um pouquinho mais apuradas e eu ter um controle desse treino um pouco melhor, né? Então, eu vou entender que potência que eu estou rodando, se eu vou competir, que potência que eu posso fazer, se eu vou ter uma subida, que potência que eu posso fazer e por quanto tempo. Aí eu vou ter mais qualidade, né, nesse dia a dia aqui. Não, eu quero mais e mais e mais. Mas o que você vai fazer? Puta, eu vou fazer um letap, vou fazer um giro, né? Eu vou fazer, sei lá, um pessoal do mountain bike, um Brasil Ride, né? Um Iron Biker. Aí eu tenho que ter não só a potência do treino, mas eu tenho que ter potência de zona 6, zona 7, vou ter que entender um pouco mais isso. Mais detalhe. Vou ter que ter um treinador que faça teste de campo também, né? Teste de campo é o teste na própria bike. Um teste na própria bike, mas teste numa ciclovia, numa estrada, numa subida, que são testes muito importantes, né? Que eu sempre falo que os testes são complementares entre teste de laboratório e teste de campo. No meu TCC lá, 22 anos atrás, eu fazia teste no laboratório com potência, VO2, frequência, percepção, lactato, e fazia teste em campo, com teste de 200, teste de 1.000, teste de 5.000 e 20.000, e 20 quilômetros. E as associações entre as variáveis foram muito grandes. Obviamente que na época, em campo, a gente não tinha potência, então eu cruzei frequência média, eu cruzei percepção de esforço, eu cruzei a frequência média dos caras, e isso bateu muito com os testes laboratórios. Que legal. Então, para mim foi muito bacana. Então, quando eu vou querendo mais do meu ciclismo, né, da minha competição, aí eu vou ter que ter uma nutrição mais ajustada, eu vou ter que passar por um nutricionista experiente, que não é qualquer nutricionista que vai resolver meu problema. Que conheça sobre esporte um pouco, Exato. né? Então, as necessidades. Preciso de estratégia de hidratação, preciso de estratégia de consumo de carbo, preciso de estratégia de consumo de sódio. Vou fazer um treino de 3 horas, vai ser de um jeito, vou fazer um treino de 5 horas, é de outro, vou fazer um treino de 1h30, é de outro. Então, a gente começa a aumentar o número de métricas na hora que eu começo a querer mais da minha performance e do meu esporte. Não, só eu quero treinar, quero estar com o grupo, quero estar bem, isso para mim está ótimo. Cara, um GPS, uma cinta cardíaca já vai ajudar você a ter informações do seu treino e da sua saúde ali. Porque muita gente treina sem cinta cardíaca, eu acho muito arriscado. Porque às vezes, e bem às vezes, tá? Bem às vezes, uma pessoa pode ter uma arritmia ali no meio do treino. Se ela tem uma cinta cardíaca, essa cinta pega isso. Consegue ver. Né?
Isso fica gravado, isso fica documentado, Sim, né? importante. Então, a gente consegue olhar com mais cuidado para uma questão desse tipo. Sem a cinta cardíaca não dá certo, né? Então, a frequência cardíaca é uma coisa que Importantíssimo. importantíssima, que Até eu porque gosto tem muito. gente, erroneamente, que quando tem a potência, abandona a fita cardíaca. E é um erro, né? Porque a pessoa É um erro. precisa usar os dois. É. Uma coisa não anula a outra, né, Gerson? Eu sempre gosto, quando eu penso assim em performance, de associar a frequência, a potência e a percepção de esforço. Acho que são informações que vêm de 3 lugares diferentes e elas devem se associar. Se elas não estiverem associadas, alguma coisa está errada. A gente tem algum alerta ali, né? Então, a frequência está muito alta, pô, tô desidratado, tá muito quente, eu tô muito cansado, Isso é né? verdade. Então, assim, Mas é muito difícil a pessoa ter realmente a percepção do esforço dela, né? Eu vou te dar um exemplo. O Dantas, que é o meu treinador, ele faz eu responder um questionário toda semana. ótimo, lindo, maravilhoso. De, meu sono, minha sensação de dor muscular, de fadiga, até de vontade de treinar. É coisinha rápida, assim. Eu Aí tenho um teve um desse dia que também. eu tô sempre cansada, né? Uma rotina da Gia A é pergunta é tranquilíssima, bem tá? tranquila. Aí as pessoas perguntam assim pra mim: como você tá? Eu falo, cansada. Eu já respondo assim, né? Tá tudo bem. Aí teve umas 2 semanas que eu respondi tudo assim. Só o sono bom, porque meu sono é Que maravilhoso. bom. Eu não posso reclamar disso. Mas sensação de fadiga alta, dor muscular alta, não sei o que. Aí ele, Gisele, tá tudo bem? Você respondeu o questionário assim, assim, assado. Eu falei, mas disposição pra treinar. Eu não fico pensando se eu tô Você disposta. vai, né? Eu vou, entendeu? Eu não tô assim, hoje eu quero treinar, eu quero fazer o treino, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas eu tô. Aí ele me explicou. Aí eu falei, tá bom, já entendi. Mas a gente mesmo, às vezes, tem não consegue se perceber, né? É. É muito louco isso. Porque a gente sempre acha que é sintoma de treino É. e nem sempre é, né? Então, o sintoma de uma fadiga que tá um pouquinho acima, é muito maluco isso. E no meu mestrado, eu fazia perguntas para os atletas todos os dias. Ai, que saco. Os caras me odiavam, né? E eu fiquei dentro do time de basquete por 6 meses. Os caras me odiavam, porque Eles não podiam te ver. não podiam me ver. Já saíam correndo. Mas foi um estudo muito interessante, porque dava para entender quando algum atleta estava mais fadigado que os outros do time. Na época, eu peguei 5 lesões graves que eu antecipei Antes antes de de acontecer. pegar feio o negócio. Só que eu era um menino, tinha acabado de formar, né? Começando meu mestrado. E eu tava dentro de um time que o técnico tinha sido jogador de seleção brasileira, de basquete, o cara já muito, muito experiente. Eu mostrei os dados para ele, ele falou, olha, bonitos gráficos e tal, né? Mas com a minha experiência, né? Muitos anos de seleção brasileira, eu toco de outra forma, obrigado pelo seu trabalho e tal. Eu falei, tudo bem, né? Meu papel eu fiz. Dos 4 atletas, dois ou 3 não jogaram o campeonato. Eles tiveram lesões graves, assim, de joelho, de lesão muscular grave. Então, o monitoramento é um negócio fantástico, né? Você que comentou da métrica, eu vou complementar aqui. A gente tem hoje os equipamentos vestíveis, né? Os anéis, os braceletes, Sim, né? os relógios, né? Muito importante as pessoas entenderem o seguinte. Eu vivo sob métricas, tá? Eu estudei estatística na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Então, eu entendo razoavelmente de estatística de números, porque eu mexo com isso todos os dias, né? Minhas planilhas de Excel são uns negócios gigantescos, né? E os softwares de estatística que eu mexo também são brincadeira. E os estudos científicos, eles são baseados extremamente em estatística. E o que eles mostram pra gente? Por exemplo, existe uma febre de controle do sono, né? Tem. Os equipamentos, seja ele qual for, independente de quanto você gastou no seu equipamento, tá? Pode ser o mais caro ou o menos caro, eles não conseguem, de forma cientificamente falando, boa, quantificar a qualidade do sono das pessoas.
eles erram pelo menos 50% da qualidade do sono. O que mede qualidade do sono chama um exame de polissonografia. Ele mede ondas cerebrais durante o sono. O teu bracelete ou teu anel, ele não mede ondas cerebrais. Então, ele não tem condição de saber se o seu sono foi de qualidade ou não. Se você ficou mais tempo em fase 1, 2 ou 3. Em sono profundo. Exato, né? E as pessoas ficam preocupando com o sono REM. Na realidade, para o esporte, o importante é um sono profundo. O sono REM é importante para a memória, para a inteligência, né? Para raciocínio. Mas o sono profundo que é o sono da performance. E quem dorme pouco tem pouco sono profundo, tá? Mas eles são os equipamentos são muito bons para ver tempo de sono. Eles são muito, muito bons para ver tempo de sono e são, assim, muito, muito bons para ver tempo de sono, bons para ver variabilidade da frequência cardíaca e ruins para ver qualidade de sono. Sim. Isso é os artigos que estão publicados por aí, tá? Em breve eu farei um post sobre isso. Ele tem muitos posts no Instagram, viu, galera? Uns polêmicos, outros menos, e assim vai. Mas, então, sobre a métrica, às vezes a pessoa não quer treinar. Hoje não vou treinar porque meu equipamento X aqui... nunca tive isso. Não, você não, mas tem gente que fica... Tem gente que não treina porque... o meu equipamento falou que eu não tô bem hoje. Porra. Entendi. Aí você fica muito bitolado ali naquela informação e esquece a sensação, né? Semana passada, um atleta meu falou assim, nossa, meu UP aqui falou que meu HRV tá horrível, que tá letra vermelho. Eu falei, como é que você tá se sentindo? Aí eu falei, tô bem. Eu falei, então vai treinar. Pronto. Vai treinar o que tá programado. Você tá bem mesmo? Não, tô super bem, tô tranquilo. Então vai treinar. Ele treinou bem no dia seguinte ele estava bem. Não é um cara que ficou gripado, que ficou mal, que ficou fadigado. Nada, né? Um outro atleta, um ciclista, ele estava acusando assim muita fadiga. Eu falei, cara, faz um exame de sangue agora, amanhã, cedo. Ele fez exame de sangue, aí foi o médico de esporte lá que trabalha comigo, que é o João Lombardi. Sentamos junto, falei, João, acho que ele tá com overtraining. O início de overtraining. Ele falou, eu também acho, vamos tirar a carga. Eu tirei a carga. O bracelete dele falou depois de 2 semanas que ele estava entrando em overtraining. Falei, então, sim. Calma, gafanhoto, né? Muito bom. Ô, Gerson, o esforço vence o talento? Se o talentoso for preguiçoso, sim. Tá. Se o talentoso for esforçado, não. Não tem pra ninguém, infelizmente. O talentoso esforçado é o campeão. O esforçado, infelizmente, é só um esforçado. Só um esforçado. Persistente. Mas, assim, eu convivi com muito atleta olímpico, né, brasileiro, de várias modalidades. Que dó. Porque era esforçado? Não, porque era talentoso. E tinha preguiça? Não preguiça, né? Não preguiça. Alguns atletas brasileiros de elite, de várias modalidades, e eu trabalhei em 6 confederações esportivas diferentes, inclusive COB e CPB, eles se perdem no pequeno sucesso. O que é o pequeno sucesso? Por exemplo, vou lá e ganho um Letap. Ganhou um Letap. O Letap não é uma prova de elite, não tem premiação, dinheiro. Os melhores não foram lá, né? Os melhores do Brasil não foram lá, porque não tem dinheiro, né? Mas tem ranking, não tem dinheiro. Não tem ranking, não vale... Sim, em termos de atleta... a visibilidade e a vale a visibilidade. A visibilidade é altíssima, mas assim, pensando em esporte olímpico... Não tem representatividade nenhuma, né? Então não é um campeonato brasileiro, né? Mas assim, a pessoa ganhou a etapa, ela se acha o melhor da América do Sul. Né? Cara, você só ganhou uma etapa. Você conta, eu conto, né? Vamos disputar uma prova na Europa? Vamos disputar uma prova nos Estados Unidos? Com certeza. Pra você entender o que é performance. Vamos disputar um mundial, pra você entender o que é performance. Só que esse cara, às vezes, ele entra ele infla o ego e ele esquece a rotina. Ali. Ele se perde ele para de ter rotina, ele acha que ele, né?
E eu vi muito atleta brasileiro se perder nisso. Uhum. Atleta extremamente talentoso, que dá dó porque ele se perde, né? Ele se perde no talento dele, não sabe lidar com isso. E é muito comum, né? Em inúmeros esportes. No ciclismo, no triatlo, na corrida, nos outros esportes. O brasileiro se perde, infelizmente, né? Mitos da endurance. Vamos lá. Treinar em jejum funciona? Depende para quê, né? Eu já abominei treinar em jejum, tá? Porque a gente tinha pouquíssima ciência sobre isso. Hoje, dependendo da fase de treinamento e do tipo treino que vai ser realizado, eu entendo que um treino pode ser feito em jejum, você treinando ali com água e eletrólitos, tá? Orientado, né? Orientado. Posso associar nutrição com isso? Claro. Então, mitos nesse contexto. Low carb gera performance? Não gera performance, tá? Não existe um campeão mundial low carb. Perfeito. Não existe um campeão olímpico low carb. E cetogênico também não. Dieta carnívora gera performance? Não gera performance. Mentira. Não existe ciência de qualidade publicada sobre isso. Não existe um campeão olímpico nem um campeão mundial carnívoro. Ah, mas o fulano de tal... Não é alta performance. Alta performance, entenda-se, Olimpíada e Mundial na elite. Olimpíada e Mundial na elite. Perfeito. Ciclismo, Pro Tour, né? Copa do Mundo de mountain bike. Isso é altíssima performance. E nesses lugares não tem ninguém low carb, não tem ninguém carnívoro. Perfeito. Tá? É carboidrato e ponto. É carboidrato, porque o combustível, quando a gente está ali, é o carboidrato. Né? Tem que ter a gordura, sim, né? Inclusive, tem saído os estudos mais recentes sobre ketone, interessantes. E o que eu chamo de interessantes não existe ainda Bateu o martelo ainda, não se bateu o martelo ainda nisso, mas está ficando um pouco mais interessante. Legal. Tá? Mas não se bateu o martelo ainda, porque para se bater o martelo em alguma coisa, por exemplo, carboidrato, a gente tem mais de 5 mil artigos falando que é bom, é positivo e gera performance. E os atletas, os melhores do mundo ainda usam. Sim. Low carb, carnívoro, cara, não tem. Se tiver 1000 artigos provando que atleta de elite rodou low carb, competiu low carb e ganhou a prova, aí a gente vai bater o martelo nisso. Isso não existe. Não aconteceu. Né? O que você diria para alguém que está estagnado? O que ele precisa mudar, de repente? O tipo de treino, alimentação? A pessoa estagnada, ela deve mudar a mentalidade dela sobre o que é treino para ela e muitas vezes, com todo respeito, conversar com o seu treinador, se nada mudar de treinador. Mudar de treinador, né? A gente está junto aí nessa jornada desde 22. Faz tempo. 22. Então, assim, eu viajei com uns 4 treinadores, Gi. Não, ok. Foi. Ok, Foi. porque assim... Mudei bastante. E tudo bem, né? Porque assim, porque você sempre quer mais. Você sempre quer mais. E como você tem uma rotina muito dura, a sua rotina é muito dura para ter performance. É verdade. Né? Você faz milagre. Porque eu conheço um pouco da sua rotina e você faz milagre. A gente precisa de um ajuste do individualizado, do detalhe do detalhe. Então, assim, e você vem melhorando, você foi mudando de treinadores, você foi melhorando, e todos eles são treinadores muito bons, diga-se de passagem. Sim. Todos os treinadores muito bons. E mesmo assim, o próximo sempre conseguiu tirar um pouquinho mais de você. Né? Então, assim, mudar de treinador muitas vezes é alternativa. Porque você vai ter novos estímulos. Estímulos diferentes. E aí a pessoa reprograma a cabeça dela também. E isso ajuda também a pessoa a acreditar que ela pode melhorar. Legal. Então, a pessoa estagnada tem que mudar a cabeça dela. Sim. Estagnada que treina, que se dedica, né? Exatamente. Não é o estagnado que não faz o que o treinador está propondo. E assim, às vezes eu recebo algumas pessoas que vêm conversar, eu falo assim, mas o que seu treinador pede? Porque eu defendo o treinador, né? Defendo no seguinte, o que seu treinador pede? Você tem feito?
Às vezes. Então, eu falei assim, o problema é com você, não é com ele. É. Faça 100% do que o seu treinador pede. Você não melhorar, aí você muda de treinador. Sim. Aí eu concordo com você que você tem que mudar. Boa. Perfeito. Vamos pro giro rápido? Bora. Um hábito essencial para um atleta. Com um atleta, dormir bem. Um mito que precisa acabar. Deixa eu só corrigir a de trás. Tá. Dormir mais que 7h30. Vixe, eu tô em 7, gente. Calma que eu chego lá. Já tá ok, mas mais que 7h30 por noite. Eu tô em 7. E dormir cedo. 8h30 eu já tô de pijaminha. Ótimo, ótimo. Desculpa. Um mito que precisa acabar. Que treinar forte vai gerar alta performance. O melhor treino. O que é feito para sua individualidade. Descanso. É luxo ou obrigação? É essencial. Recuperar é essencial. Nosso corpo pede recuperação. Então, descanso é essencial. Não é luxo, não. Muito bom. Nossa, adorei te receber. Que bom. Foi muito legal. Você bom. quer falar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante falar para a galera, deixar uma mensagem? Que para os treinadores, continue estudando. A ciência do esporte não é só teoria, ela é prática também, ela ajuda. Os atletas do topo da pirâmide, do pico da pirâmide, eles usam muito a ciência do esporte, né? Então, a gente também, essa ciência do esporte pode ser aplicável a pessoas comuns. Isso só estudando a gente consegue. Porque é a referência, né? A referência tá lá e vai descendo para a base, mas né? a gente precisa entender como aplicar isso para o nosso atleta, Uhum. né? O nosso atleta amador. Então, não é uma utopia aplicar ciência no dia a dia do atleta. Então, estudar é importante, se atualizar é importante. Até porque a inteligência artificial está aí, os atletas são muito inteligentes, eles estão jogando os dados deles na inteligência artificial. Isso é verdade, porque eu faço isso às vezes. E a inteligência artificial está sugerindo coisas, né? Está dando feedbacks. Então, quem achar... quem está com o discurso, eu sou raiz e lá. Vai perder espaço. Não, já está perdendo espaço. Está ficando para trás. As pessoas... É legal a gente ter treinos tradicionais, ter experiência. A experiência é muito importante. Mas tem que ser associada, né? Mas tem que ser associado à evolução, à tecnologia, à ciência, né? Tem pessoas até hoje que negam treinar com potência. Isso é verdade. Conheço. Muitos. Né? Conheço. Mas o mais engraçado é que às vezes chega alguém lá para fazer teste comigo, né? Eu sou ciclista raiz, né? E tal, mas a pessoa tem uma bike de carbono de última geração, né? Raiz é andar com a de alumínio ali, a catraquinha pequena. Nem que andar de alumínio, né? Roda pneu clinch, né? Pneu 21, 19. Nossa senhora. Muito bom. E para os atletas? Atletas... Você deu um recado para os treinadores, não para os atletas. Atletas, sigam o treino dos seus treinadores. Para de inventar moda, né? Para de olhar... Confia, né? Confia no processo. E um ponto-chave, conversem com seus treinadores, né? Essa semana eu tive uma conversa muito importante com um dos meus atletas, que ele trouxe questões que eu preciso melhorar e eu levei questões para ele que ele precisava melhorar. Perfeito. Então, assim, o diálogo, ele é muito importante em todas as relações nossas. Não só com o treinador, mas com todo mundo, né? Uhum. Então, a relação atleta-treinador é uma relação muito próxima, né? De confiança, de carinho, né? De respeito. Então, se você não conversar com o seu treinador e ser sincero, né? Ser honesto, ele não tem como saber que você não está gostando de algumas coisas. Certo. E por que você não está seguindo, às vezes, o que ele pede? Por que você não segue? Né? Essa é uma pergunta importante. Por que você não fez esse treino? Qual foi o motivo? Né? Treinadores perguntam isso também para os atletas. Entenda as pessoas. Então, o diálogo é essencial. Acho que é
ser humano pede diálogo, né? Muito bom. Quem quiser te seguir, redes sociais. Estamos lá, Instagram, gersonleite.phd, endurance.universidade. Temos um canal no YouTube, Universidade do Endurance, que a gente solta alguns vídeos. De vez em quando eu faço algumas aulas ao vivo lá. Legal. E estreamos um podcast no Spotify. Como chama? Chama Ciência do Esporte na Prática. Que legal. Você que conduz? Na realidade, eu peguei as nossas reuniões da Universidade do Endurance. Tá. Já fiz mais de 200 reuniões discutindo ciência do esporte na prática. E com o auxílio da IA, a gente fez um resumo dessa reunião que fica ali uns 15, 20 minutos. Então, e você jogou lá no Spotify? E eu joguei no Spotify. Que legal. Então, é um bate-papo entre duas IAs, duas pessoas tecnológicas ali conversando sobre um tema. Que vocês discutiram Que a nas gente reuniões. Discutiu. Então... Como chama? Ciência do Esporte na Prática. No Spotify. No Spotify. Aí, galera. Fica a dica aí. São coisas curtinhas, assim, 15, 20 minutos, mas que tem muita coisa de ciclismo lá, porque a gente discute bastante ciclismo também no grupo. E tem outras coisas sobre nutrição, medicina, tá bacana. Muito bom. Obrigada, Gerson. Se tem uma coisa que ficou muito clara nessa conversa, é que performance não é só fazer mais. Não. É fazer melhor, com inteligência, Sim. com intenção, né? Exato. E que o grande erro de quem busca evolução na Endurance seja justamente ignorar isso. Então, muito obrigado por trazer tanta clareza, conhecimento pra gente, aproximar a ciência da prática, que isso é muito importante, de um jeito que realmente faz diferença. Obrigada. Obrigado você pelo convite, pelas parcerias que a gente tem aí há muito tempo. Prazerzão. Sou admiradora do seu trabalho, de verdade. Eu acho que o que você faz pelo ciclismo, de verdade, assim, não é que eu tô aqui na sua frente, eu falo isso para outras pessoas. Eu adoro quando as pessoas falam isso para mim. Obrigada. É uma coisa extremamente importante, até porque eu recebo algumas atletas suas lá, e pessoas que nunca iam pedalar na vida estão pedalando. E bem, estão indo para a estrada, estão competindo, estão fazendo camp trains fora. Então, assim, é muito, mas muito legal ver o que você está fazendo. Você e o seu grupo, o grupo da Lulu, né? As treinadoras são muito boas, as pessoas gostam muito delas. Então, assim, o que vocês fazem pelo ciclismo feminino e pelo ciclismo como um todo, eu realmente acho fantástico. Porque, como um amante do esporte que eu sou, e não estou nessa aqui à toa, esse ano eu passei em medicina. Caramba, ainda tem mais essa. E eu decidi não fazer. Porque o meu lugar é no esporte. Ai, que legal. E pelo menos por enquanto... É o que te chama, né? Pelo menos o meu chamado atual é o esporte. Talvez mais pra frente possa ser a medicina mesmo, assim. Porque eu gosto de cuidar de pessoas, né? Eu gosto de cuidar de pessoas. E a medicina seria uma forma de eu cuidar dessas pessoas, mas eu já tenho cuidado de pessoas e a minha paixão pelo esporte é gigantesca. E receber as pessoas lá, com brilho nos olhos, que as pessoas chegam lá, pra mim, assim, é um negócio que eu falo, cara, não posso deixar de fazer isso. Então, é muito legal ver essas pessoas que nunca iam pedalar na vida, estão pedalando, estão indo por aí, né? Se permitindo, Se permitindo, né? Eu tenho legal, um pouco desse sentimento que você tem também. Porque muitas vezes eu questiono, né? Caramba, é difícil, né? Não é uma vida fácil, porque as pessoas veem só os moranguinhos, né? Não é uma vida fácil. E aí a resposta tá nisso, quando eu vejo a aluna chorando porque conseguiu fazer um percurso que ela jamais imaginou que ela fosse conseguir, sabe? Esse brilho no olhar das pessoas que conseguem fazer e conseguem terminar o curso e mudam de vida. Nossa, isso eu falo, não, eu quero continuar fazendo isso mesmo. É o seu dom. Cada um tem o seu dom, assim, e esse é o seu dom, assim. Foi muito legal
quando você saiu da sua outra profissão É. e falou, cara, vou me enfiar nesse ciclismo aqui, vamos ver o que vai dar, e a sua paixão deu nisso, né? Que é isso que você está construindo, que é um espetáculo, assim, parabéns mesmo, de Ai, verdade. obrigada. Adorei te receber. Obrigada, Muito viu? bom. Gente, até o próximo Na Roda do Estema.